Papo Literário. Apoio cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Olá, está começando o Papo Literário. Hoje estamos apresentando o programa em um local novo na cidade, a Livraria da Estação na Avenida Santos Dumont. Veja o que trazemos para você nesta edição. Vamos conhecer mais sobre a obra do jurista e escritor Léo da Silva Alves, autor de mais de 40 livros. Conheça também o novo livro de Diogo Fontinelli, Sorrisos de Jovens nas Periferias da Vida. E ainda uma entrevista especial com o líder institucional do Movimento Ceará Competitivo e ex-presidente do SIC, Francisco Baltazar Neto, que está lançando o livro 4.581 Sobras de Campanha. É tudo agora no Papo Literário. O jurista, escritor e jornalista Léo da Silva Alves é autor de mais de 40 livros. Ele se especializou em controle de responsabilidade de agentes públicos e veio a Fortaleza para falar sobre o tema. O jurista, escritor e jornalista Léo da Silva Alves diz que atualmente 70% dos prefeitos no Brasil são processados. O índice é preocupante e Léo tem abordado o tema do controle da responsabilidade de agentes públicos em livros e palestras. Eu tenho um trabalho aqui no Brasil, fora a Europa e alguns países de África, sobre responsabilidade de agentes públicos. Aqui no Brasil, 70% dos prefeitos são processados. Não significa, no entanto, que esse altíssimo percentual tenha por trás pessoas de má índole, pessoas envolvidas necessariamente em deslizes graves, em ilícitos conscientes, em atos de corrupção. Há muitas questões que tornam vulnerável a gestão municipal. Por exemplo, aquele cidadão é um ótimo médico na cidade, é uma pessoa querida na sua comunidade como professor, como odontólogo, e elege-se exatamente por esses méritos, por essa afinidade com os seus, com a sua coletividade, elege-se prefeito. No momento em que ele senta na cadeira do prefeito, ele torna-se responsável por atos administrativos. E aí por situações como a ausência de formalidades numa licitação, uma falta de metodologia na fiscalização de um contrato, ou erro no preenchimento de uma prestação de contas de convênio. Essas três questões, sobretudo, expõem demais o prefeito. Nos livros ele mostra que providências podem ser tomadas para evitar o problema. Não há uma invulnerabilidade absoluta, mas se o prefeito adotar determinadas providências, com certeza ele reduzirá em pelo menos 80% a sua margem de risco. E é isso então que nós procuramos passar aos prefeitos. O que eles devem adotar? Quais os métodos? Como compor a sua estrutura interna de controle? Que ele não espere que venha o controle de fora, que ele próprio tenha mecanismos de controle que previna, portanto, essas situações que o expõem a risco em potencial. Autor de mais de 40 livros, Léo escreveu também sobre o sucesso político. Então, Os Segredos do Sucesso Político é o título, é um livro antigo, é do século passado, é do milênio passado, é de 1993, em que eu trouxe alguns sinalizadores sobre o que pode impressionar o eleitor em uma campanha. Naquela altura eu acompanhava muito também eleições, acompanhei a primeira eleição à presidência da República depois de tantos anos que tivemos de jejum democrático, acompanhei eleições fora do Brasil, acompanhei candidaturas de governos, de candidatos a governos de estados, de parlamentares. Então essa vivência me permitiu construir algumas ideias sobre metodologia de campanha política. Outro tema interessante é o da psicopatia e o poder. Recentemente lancei um trabalho na área da psicopatologia e psicologia jurídica, que é um livro sobre o fenômeno da psicopatia na política e no poder. Um livro também lançado em África recentemente e que tem sido objeto de muitas palestras aqui em academias de polícia no Brasil. Me impressiona muito, gosto muito do fenômeno da psicopatia, gosto muito de estudar o fenômeno da psicopatia na política e no poder.
porque o psicopata não é aquele indivíduo que se envolve apenas em crimes de elevada brutalidade. O psicopata é um indivíduo inteligente, manipulador, que vive pelo poder, que vive pelo status, e ele busca muitas vezes carreiras que possam lhe proporcionar isso. Podem causar tanto mal quanto o outro. Mas muito. Aí o psicopata, quando se vê, ele é um magistrado. Quando se vê, ele está numa casa parlamentar. Ele está numa estrutura de mando em uma grande corporação privada. Ele é um alto executivo. Quando se vê, ele é um policial em posto de elite na segurança pública. E lá nessas carreiras, manipulando, mentindo, fraudando, e causam danos de uma monta incomensurável. Léo tem ainda 3 livros sobre oratória. A arte da oratória, a arte de impressionar plateias, que foi lançado recentemente em Angola, em Luanda, e oratória forense, que é o resultado, enfim, também desse tempo em que eu estive envolvido em campanhas políticas, acompanhando bastidores e de uma passagem também pelos meios de comunicação. Eu comecei no rádio muito cedo, comecei com 15 anos de idade e fiz 22 anos de rádio. E terminei na Rádio Nacional em Brasília, que foi uma experiência muito rica, porque ali eu acompanhava uma coisa que eu ouvia apenas na minha infância, num lugar muito distante, que era a Voz do Brasil. Então, lá onde eu nasci, em um lugar muito distante, não havia televisão, o contato era pela Voz do Brasil. A gente sabia das coisas pela Voz do Brasil. Então, eu me emocionava muito com a voz do locutor quando dizia em Brasília, 19 horas. E foi com muita emoção que depois, muitos anos depois, eu vim para a Rádio Nacional de Brasília, né, e no mesmo estúdio em que se fazia a Voz do Brasil. Foi uma experiência muito interessante. E fiz televisão também muitos anos na capital federal. Quem dá a dica do livro de cabeceira de hoje é a escritora Socorro Arcioli, que também é jornalista e mestre em literatura brasileira. Veja agora a sugestão de leitura dela. Eu li recentemente um livro chamado Festa no Covil, que é de um autor mexicano, Juan Pablo Villalobos. Esse livro é a história de um menino criado no universo do narcotráfico mexicano, mas ele não tem muita consciência de que ele vive nesse meio. Ele só enxerga aquilo que está mais próximo, no pai, a ausência da mãe e as pessoas com quem ele convive, e há uma paixão pelas palavras. Ele lê dicionários, lê enciclopédias, e é uma linda homenagem à infância, a um ponto de vista da infância, da criança, como ela enxerga o que é ser criança, o que é ter ou não ter família, o que é ter ou não ter um mundo agradável ao seu redor. É um livro que está sendo traduzido para vários idiomas, publicado no Brasil pela Companhia das Letras. Uma leitura que me marcou muito e que eu indico, com certeza que vocês vão gostar. Recebemos um e-mail do escritor Marcelo Antinori que diz o seguinte: caros amigos do Papo Literário, sou mais um entre centenas de escritores que já lhe escreveram procurando promoção. Mas o que talvez possa interessar é que sou um escritor que conhece e acredita no livro digital e que está publicando todos os seus livros desta forma. E Marcelo complementa: escritor brasileiro, vivo em Washington e tenho 3 romances publicados, um em inglês e em espanhol, The Last Flight of the Condor, e outros 2 em português, O Labirinto de Mariana e O Húngaro que Partiu Sem Avisar, todos disponíveis em versão digital na Amazon.com. Em julho, devo lançar mais um, O Macaquinho com a Roupa de Napoleão. Por muitos anos, trabalhei como economista, implementando projetos de desenvolvimento em 26 países da América Latina e do Caribe. E desde o início do ano passado, decidi dedicar toda a minha energia e tempo integral a escrever. E ele prossegue dizendo: por viver nos Estados Unidos, pude acompanhar a revolução que o livro digital causou no mercado editorial. A vantagem do livro eletrônico, como complemento ao livro tradicional, é que ele facilita a autopublicação, o que aumenta dramaticamente o poder dos escritores e, do outro lado, provoca um enorme aumento da oferta e uma brutal redução de preços. E o Marcelo dá mais informações em anexo e deixa o website e e-mail. Marcelo, com certeza o livro digital é uma boa alternativa para quem deseja publicar uma obra,
Parabéns, obrigada pela participação no programa e podemos, inclusive, fazer uma reportagem sobre o assunto, ok? Um grande abraço. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterário@tvceará.ce.gov.br. O endereço é Programa Papo Literário, Rua Oswaldo Cruz, 1985, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60 125 150 e o telefone 85 3101 3125. Em tempos de seca está sendo relançado o livro Jaguaribe, Memória das Águas, de Luciano Maia. O lançamento será no próximo dia 21 na Assembleia Legislativa do Estado, a partir das 7 horas da noite. Após o intervalo, você assiste a uma entrevista especial com o líder institucional do Movimento Ceará Competitivo e ex-presidente do SIC, Francisco Baltazar Neto, que está lançando o livro 4.581 Sobras de Campanha. A gente volta já, não sai daí. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Estamos de volta com uma entrevista especial com o líder institucional do Movimento Ceará Competitivo e ex-presidente do SIC, Francisco Baltazar Neto. Ele está lançando o livro 4.581 Sobras de Campanha, uma experiência político-partidária. Baltazar conversa agora com a jornalista Mônica Silveira. Pois é, Larissa, com grande prazer que eu recebo aqui Francisco Baltazar Neto, que está lançando o livro 4.581 Sobras de Campanha. Esse título, o que é que significa? Bom, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer voltar a essa televisão, que sempre esteve voltada à educação e à informação. O título 4.581 significa o número de eleitores que nós tivemos dentro de um universo de 31.500 eleitores aptos. Então, na realidade, esse título é uma homenagem a esses 4.500 pessoas que tiveram a coragem de mudar de um sistema político viciado que já vem no município em questão, Guaraciaba do Norte, há mais de 30 anos. Então, é uma homenagem aos eleitores que realmente votaram no nosso programa e votaram por convicção cívica, por convicção política, votaram realmente com fé em uma mudança. Esse livro, então, é uma experiência que você teve, né, em termos políticos de campanha. A administração da campanha, o marketing. Como é que foi essa experiência? Bom, efetivamente, esta foi uma experiência sociopolítica que nós tivemos quando quisemos voltar ao nosso município de origem, eu e um outro empresário de Guaraciaba do Norte, também que reside aqui em Fortaleza, onde voltamos a Guaraciaba para tentar dar aos nossos munícipes uma oportunidade de uma gestão empresarial, uma gestão voltada a resultados. Então, para isso, nós criamos uma figura chamada Pacto, que é o PPG, Pacto por Guaraciaba do Norte. Esse pacto, ele se propõe a estudar todas as dificuldades do município e todas as opções de melhoria. E nós fizemos isso de uma forma bastante profissional. Nós contratamos empresas especializadas em planejamento estratégico e assim construímos conjuntamente com toda a comunidade um grande documento que foi o Pacto por Guaraciaba do Norte, ouvindo não só a sede, mas como todos os distritos. E esse programa se propunha a nós apresentarmos para os futuros candidatos a prefeito e esses futuros candidatos a prefeito assumiram o compromisso com aquele pacto. Com o passar da campanha, os dois candidatos, os principais candidatos, eles saíram do pacto, tá certo? E os que ficaram, esses 4.581 que ficaram, disseram: olha, meus amigos, se nós não lançarmos um candidato, nem que seja só com o objetivo de discutirmos as propostas do pacto, nós estaríamos aqui, digamos, inócuos, perdemos tempo. Então, vamos lançar um candidato para que nós tenhamos a oportunidade de ir a palanque e discutir.
e tentar convencer a um dos dois que ganharem, ou nós, caso ganhássemos, de mostrar para o município que existe sim uma oportunidade, que existe sim a possibilidade de, em um município pobre, pequeno, de fazer uma gestão por objetivo, uma gestão profissional. Mas aí esbarraram no velho sistema político já viciado, né? A dificuldade porque já é um sistema viciado, é um sistema toma lá da cá, é um sistema em que o eleitor tem sim consciência política, ele sabe o que está fazendo e ele simplesmente troca a possibilidade de um futuro melhor, ou pelo menos um futuro diferente, pelos bens imediatos. São inúmeros, está escrito aí no livro, são inúmeros os chavões que eles aplicam, que eu ficava estupefato, como por exemplo, eleitor, voto na Empanzina. Político bom é aquele político que promete tudo aquilo que só Deus pode cumprir. Coisas esquisitas como nós ouvimos lá, ser roubado é normal, quando você senta na cadeira você desconta. Então são tantas coisas absurdas que isso nos deixou chocados. O livro também faz uma proposta de mudança, como ser feito isso, como mudar esse sistema? Faz sim, porque o livro ele foi escrito como um documento do que nós vivenciamos. E nesse documento, que é o livro 4.581, nós colocamos o nosso planejamento estratégico, que foi feito com as comunidades, como já dito, nós colocamos o nosso plano de governo e nós também colocamos o plano de governo dos nossos adversários, dos outros candidatos, não diria adversários políticos, dos outros candidatos. Então, isto serve, é um documento, é um relato histórico, é um estudo sociológico, que a minha intenção é que isso seja estudado no futuro, que isso seja visto por outros municípios da própria região e que nós possamos entender como é que funciona o nosso povo e por que os nossos políticos respondem como respondem. Porque, na realidade, eles são totalmente fruto daquilo que nós, povo, queremos. Agora, teria uma mudança também de educação, instruindo desde cedo as crianças a ter uma cidadania. Quando nós passamos a discutir os grandes problemas do país, nós esbarramos na educação. Eu faço, inclusive, alguns relatos em alguns momentos de decepção nesse livro, onde eu digo que só uma revolução resolveria. Quando eu me referia naquele momento, que eu escrevi Ipsilitra, naquele momento de angústia, naquele momento de sofrimento, de dor, com os pedidos mais absurdos possíveis, onde o eleitor não respeita nenhum político. O eleitor, o povo, ele é massa, não é massa de manobra, ele manobra os políticos que estão, e vice-versa, existe um ciclo vicioso. A gente não sabe quem veio primeiro, se foi o político corrupto, ou se foi o povo corruptor, ou se foi o político corruptor ou o povo corrompido. Realmente é uma massa, digamos, intrínseca, que faz parte do mesmo corpo. Bom, então, o fato é que o livro, ele relata todos esses episódios, e a gente tenta transmitir isso de uma forma tranquila, de uma forma sincera, de uma forma objetiva, toda aquela nossa experiência. Com certeza isso vai servir de exemplo e outras pessoas vão procurar se informar melhor sobre esse tema e modificar o que tem por aí. Baltazar, foi um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa, com sua experiência também de empresário, né? E volte sempre. Perfeito. Eu agradeço, Mônica, por essa oportunidade e gostaríamos de divulgar esse livro em palestras das universidades, gostaríamos de discutir esse livro em assembleias, tanto em câmaras municipais, como na Câmara Estadual, como no Senado, onde quer que seja, de forma que isso seja um grito de um filho de uma terra, o grito de um empresário que, com todo o suor, com toda a força, tenta voltar ao município para ajudar, e temos ajudado, independentemente de qualquer coisa. Então, eu me proponho a fazer debates, a levar isso aos estudantes, principalmente, em qualquer parte do país. Em instantes, um livro que fala da questão dentária no país, junto aos jovens, e a obra Tribo das Águas, da comunidade Tapeba, em Caucaia. É logo após o intervalo. Eu espero você. Apoio Cultural, Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Apoio Cultural,
Prêmios Editora, imprimindo ideias, despertando a conscientização. Estamos de volta com o Papo Literário, Sorrisos de Jovens nas Periferias da Vida. Este é o título do livro que o cirurgião dentista e escritor Diogo Fontinelli vai lançar no próximo dia 22 de maio, no auditório da Associação Brasileira de Odontologia, na Rua Gonçalves Ledo, 1630. O livro Sorriso de Jovens nas Periferias da Vida, de Diogo Fontinelli, surgiu de uma tese de doutorado. É uma tese que se estendeu por 6 anos, iluminada pela orientadora Alba Carvalho, e eu busquei sondar o mistério do sorriso. Então, a tese sonda a importância do sorriso dos jovens, das juventudes, no caso, as juventudes pobres, em busca da inclusão social. A importância do sorriso para ser alguém, para ter um emprego, para ser estimado, para ser querido. A obra traz diversas histórias de vida, depoimentos que retratam uma dura realidade. A tese vai enfocar histórias de vida, dramas de jovens em busca o que seria um direito, porque a juventude em si, ela já vê a vida através do sorriso, da esperança. Então, é uma tese que expõe ferimentos, expõe dores. 620 jovens foram ouvidos nas filas de espera do Céu Centro, que eu sou dentista de lá. Então, eu procurei ouvir a importância desse sorriso para se afirmar como um cidadão. Dioguinho Fontinelli é cirurgião dentista e poeta, autor de vários livros. Essa obra nova, Sorrisos de Jovens nas Periferias da Vida, será lançada no próximo dia 22. Vai ser dia 22 na Associação Brasileira de Odontologia, com a apresentação da professora Alba Carvalho e a participação musical da cantora Aparecida Silvinho. Pois é, e outra experiência social abordada em livro foi a da conservação dos ambientes aquáticos, vivenciada pelos índios Tapeba. Ela está sendo contada na publicação Tribo das Águas. Eu fui ao lançamento na Faculdade Terra Nordeste, em Caucaia, que teve direito até a dança do toré. O livro é resultado de um projeto aprovado em 2008 no edital do Programa Petrobras Ambiental. Foi realizado entre 2010 e 2013 pela Associação para o Desenvolvimento Local Coproduzido. O trabalho foi desenvolvido dentro da comunidade dos Tapebas, em Caucaia, com o objetivo de abordar o uso, a preservação da água e a qualidade dela dentro do território indígena em foco. O livro, ele conta a história de todo o processo que ocorreu no projeto, falando das metodologias empregadas, falando de como foi a participação dos líderes indígenas. Tem uma fala também dos consultores que ficaram envolvidos, professores da universidade que foram envolvidos também no projeto. Então o livro, ele é a síntese, ele conta a história de todo o projeto. Durante a solenidade de lançamento da obra, na Faculdade Terra Nordeste, em Caucaia, muitos tapebas dançaram o toré, resgatando a cultura e as origens deste povo. Além do livro, o projeto deixa legados importantes, como uma maior visibilidade da comunidade perante a sociedade e também a conscientização ambiental despertada dentro dela. A gente propôs isso através de um monitoramento científico que era levado para laboratório, análise de água, e a comunidade começou a cuidar mais desses ambientes aquáticos. Mas, além disso, a gente também desenvolveu a metodologia Vigilantes da Água, que era uma parceria com a Embrapa,
que as próprias pessoas da comunidade eram orientadas e treinadas para conseguir, a partir de uma metodologia simples, de fácil manuseio, também controlar a qualidade dessa água. Eles eram os vigilantes da própria água de sua comunidade. Marciane Tapeba, que participou da iniciativa como monitora, fala da importância desta ação. Foram feitas várias atividades de reafirmação da cultura, então acho que esse projeto foi tanto importante para mim quanto para o meu povo, nessa apropriação do ambiente aquático, essa preservação do ambiente aquático. Não podemos deixar de mencionar a participação da Universidade Federal do Ceará neste trabalho em diferentes momentos. Fizemos um diagnóstico ambiental, no primeiro momento, dos sistemas hídricos, dos rios, depois elaboramos um banco de dados, onde consta ali informações sobre a qualidade da água, sobre a diversidade desses sistemas ambientais e essas relações de uso-fruto da comunidade indígena com esses ecossistemas. E no terceiro momento, os índios foram ao Departamento de Geografia, participaram das atividades no Laboratório de Cartografia Digital, começaram a conhecer os seus territórios a partir dessas ferramentas que a universidade disponibilizou. Parabéns ao projeto! Essa é realmente uma experiência interessante para se mostrar em uma obra. E chegou a hora de saber quais os livros mais vendidos da semana em Fortaleza. A pesquisa foi feita aqui na Livraria da Estação, na Avenida Santos Dumont. O livro de autor estrangeiro que ocupou o topo da lista dos mais vendidos esta semana em Fortaleza foi A Guerra dos Tronos, da série Crônicas de Gelo e Fogo, escrita por George R.R. Martin. É uma história de lordes e damas, soldados e mercenários que se juntam em um tempo de presságios, cheio de mistérios, intrigas, romances e aventuras. Já a obra de autor brasileiro mais comercializada foi Casa Grande e Seus Demônios, uma biografia do ídolo do esporte, escrita por ele em parceria com o jornalista Gilvan Ribeiro. O livro aborda também a relação do ex-jogador com as drogas. E a publicação cearense mais vendida foi No Fio da Navalha, de Max Franco. É a história de Juliana, uma estudante universitária do primeiro ano de jornalismo comprometida com causas sociais e que acaba tendo que enfrentar inimigos e precisa de resistência para transpor o fio da navalha. Em todo o Nordeste faz sucesso um estilo de poesia, a do martelo agalopado. O nosso clipoema de hoje foi inspirado nos versos de Índio Retirante, de autoria de Max Reis, do Belém do Pará, que segue esse estilo. O poema ganhou o troféu Inglês de Souza no 2º Prêmio PROEX de Literatura da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. A narração é de Dilson Pinheiro. Era o galo cantar de manhãzinha, asseando as galinhas do poleiro, que esse homem menino era o primeiro a saudar a alvorada na cozinha. E depois do café, rosca e farinha, já se via no seio da floresta a pastinha caindo pela testa e uma faca enfiada no calção. Índio, preto, bye-bye, raio e trovão, um nativo espreitando pela fresta. E a gente fica por aqui, mas não esqueça, no próximo sábado, o programa está de volta com novas atrações. E eu espero você. Até lá, tchau!